Boa noite, a paz do Senhor. Eu tenho muita saudade da nossa igreja, muita saudade de estarmos juntos. Mas que bom que nós estamos aqui. Eu aqui, vocês aí. Nós estamos juntos, ligados num só Espírito. E eu estou muito feliz. Muito feliz porque, mesmo que não sendo mais o nosso templo, a gente tem uma história vivida aqui, né? Então, quando eu entrei aqui, depois de algum tempo, comecei a lembrar de muitas coisas. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem me sustentado. Amém? Na semana passada, a pastora Cátia estava pregando. E enquanto ela pregava, teve um determinado momento em que a Shirley, mãe da Marisa, ela comentou na live e escreveu: quero trazer à memória o que me dá esperança. E é sobre isso que eu vou falar. Eu fui lá, dei uma curtida no comentário dela, porque é exatamente essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração para nós compartilharmos hoje. E nós vamos ler lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3. Se você conseguir abrir, nós vamos ler o versículo 18 até o 21. Lamentações 3, do 18 ao 21. Vamos ler. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir o 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, ó Pai, nessa noite, por estarmos, Senhor, longe fisicamente, mas estamos juntos, ligados, Senhor, no Teu Espírito, Pai, para te adorar, Senhor, para te bendizer. Fala conosco nessa noite, Senhor, usa a minha vida, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre memória. Eu fui pesquisar um pouco sobre memória. O que é a memória? A memória é onde nós armazenamos todas as informações que nós vivemos, que nós escutamos, o que acontece na nossa vida, desde os acontecimentos mais marcantes até aquilo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, aí eu fiquei pensando sobre memória, sobre pessoas que falam muito sobre lembranças. E você que é mulher, talvez tenha tido a oportunidade de conversar com a nossa pastora Marta, e ela, todas as vezes que ela fala dos nascimentos dos filhos, ela fala como se tivesse sido ontem. Ela fala com uma riqueza de detalhes que parece que aconteceu ontem na vida dela. Mas o Leonardo já tem quase 30 anos. Então isso já aconteceu há bastante tempo, mas está gravado na memória dela. Esse acontecimento marcou. É uma memória que está viva dentro dela. E eu e o Daniel também, para quem não sabe, nós crescemos juntos. Então nós temos muitos acontecimentos em comum. Temos histórias, temos pessoas que às vezes a gente fica falando sobre essas lembranças, essas memórias. Nós temos a lembrança de um casal que, quando nós éramos criança, pegava todas as crianças da rua e levava para a casa dele e fazia o cultinho. Esse era o nome, era o cultinho do tio Natal e da tia Davina. E nós temos essa memória muito viva também dentro da gente, porque ali já estava sendo lançada uma semente em cada criança e nós nem sabíamos. Mas eu e ele temos esse acontecimento, essa memória em comum. E eu tenho muitas lembranças também da minha infância, muitas memórias relacionadas à minha avó.
A minha avó, ela que me acordava para ir para a escola. E ela me acordava da seguinte forma: vamos, levanta, já são 7 horas, e eram 5 horas da manhã. Ela começava desde 5h30, porque ela sabia que eu ia demorar a acordar, então ela começava desde 5h30, já, ó, vamos, levanta, 7 horas, vai chegar atrasada, vamos embora, levanta. E às vezes eu ia me arrumando assim, quando eu olhava ainda faltava muito para dar 7 horas. E quando começava a chegar no final da semana, tipo quinta-feira, ela já falava assim para mim, era tipo um incentivo que ela me dava assim, vamos, só falta hoje e amanhã, depois você vai ficar livre. Então eu tenho muito essas memórias na minha cabeça, guardadas comigo, né, relacionadas à minha avó. Tem um mingau que ela fazia, que eu falo muito com o Daniel, que às vezes eu tento fazer e não consigo fazer igual. Mas eu lembro do gosto do mingau que a minha avó fazia para mim, porque são coisas que me marcaram, foram atitudes da minha avó que me marcaram, né, que fazem parte de mim. E o Daniel, às vezes eu brinco com ele e falo que daqui a pouco ele vai falar para mim que lembra de quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, porque o bicho lembra de muita coisa. Ele lembra de coisas assim que eu falo, não acredito que você lembra disso. Ele fala, eu lembro disso. E ele também lembra da avózinha dele, da forma como a avó tratava ele. E por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que falam assim, minha memória não é muito boa, eu sou péssima de memorizar as coisas. Ou tem aqueles que dizem, e aquela pessoa ali tem uma memória de elefante. Aí, enquanto eu estava pensando nisso, sobre essas coisas, eu pensei, por que memória de elefante? Porque até então, eu nunca tinha parado para ir pesquisar ou ver por que memória de elefante. E eu fui pesquisar o porquê de memória de elefante, por que a gente usa esse termo, essa expressão. O elefante, fisiologicamente, ele tem um cérebro mais denso e com muito mais lóbulos que nós, seres humanos, por uma questão até de sobrevivência, porque eles percorrem uma distância muito grande para chegar até a água para ele beber, para ele chegar até o lugar onde ele vai conseguir comida. Então ele precisa armazenar muitas informações. Ele precisa memorizar o caminho que ele percorreu, para ele poder saber onde vai ter a comida, onde ele vai buscar a comida novamente. Ele precisa saber voltar para onde ele estava, então ele consegue armazenar muito mais informações do que nós, humanos, meramente humanos. E por isso o termo memória de elefante. E nós somos resultado de muitas memórias, muitas lembranças. Se a gente sentar com alguém e a pessoa vai começar a falar, minha infância era assim, era desse jeito, era daquele outro jeito, só que é o primeiro ponto que eu quero falar. Essas memórias não podem controlar as nossas vidas. Nós não podemos ser controlados por memórias. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos muitas memórias ruins, lembranças ruins, de acontecimentos que nós passamos quando nós éramos crianças, talvez um relacionamento muito ruim com o pai, com a mãe, talvez uma infância de muita agressão física, de muita agressão verbal. Talvez você tenha vivido sendo cuidado e tratado por uma outra pessoa que não eram os seus pais. E nós sabemos que a ausência de pai e mãe nos causa muita dor, muito sofrimento. Então, a tendência de nós colocarmos essas memórias ruins no topo era muito grande. O nosso pastor, ele, há algum tempo atrás, ele deu um estudo para os pais aqui na igreja, era aqui ainda, sobre a educação dos filhos. E ele falou, e isso você
a gente pode pesquisar em qualquer lugar, não foi só ele que falou, isso é um estudo, a criança é uma esponja. E ela vai absorvendo tudo que está à volta dela. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela vive. E isso vai moldando e formando o caráter dessa criança. Então vai chegar uma determinada fase da vida dessa criança que ela vai ser um resultado de tudo que ela viu, que ela viveu, que ela sentiu. Então aí nos mostra o zelo e o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Não só no amor, mas cuidado onde você vai deixar seu filho, cuidado com quem você vai deixar seu filho, porque às vezes a gente confia e aquela pessoa quebra a nossa confiança, então é muito difícil. A gente precisa zelar pela integridade física e emocional das nossas crianças, amém? E com isso, diante dessas informações, nós vemos muitas pessoas, nos deparamos com muitas pessoas na nossa vida, de uma maneira geral, dentro da igreja, do trabalho, na rua, em qualquer lugar, na escola, na faculdade, nós convivemos com vários tipos de pessoas. E cada um carrega uma história, cada um carrega uma vida, cada um carrega memórias e lembranças dentro de si. E talvez essas pessoas sejam controladas pelas suas memórias. Memórias ruins, memórias que machucam, que trazem dor, que trazem sofrimento. E isso faz com que as pessoas, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, sejam pessoas amargas, infelizes, pessoas mal educadas, pessoas arrogantes, cheias de si, pessoas que ferem o tempo todo, que você dá um bom dia, essa pessoa mal consegue te responder um bom dia, de tanta memória ruim que essa pessoa carrega. É óbvio que ninguém está aqui para julgar ninguém. O passado é uma coisa que a gente não consegue mais mexer, que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue ir lá e fazer de novo e mudar. O que passou, passou. Aconteceu. E agora? Vai fazer o quê? Daqui para frente, vai se fazer o quê? De todas as pregações que o pastor já pregou aqui na igreja, de tudo que ele já falou, muitas eu tenho como determinantes em algumas fases da minha vida. E uma delas, e interessante que está até anotado aqui na Bíblia, foi de 2013, está anotada a data. Eu tenho costume de anotar as datas. E tenho costume também, aprendi com o pastor, de escrever na própria Bíblia mesmo as anotações. E eu tenho aqui na data de 24 de janeiro de 2013, uma pregação do nosso pastor sobre amargura, sobre ressentimentos. E essa pregação, especialmente, foi determinante na minha vida, porque eu pude entender ali que ou eu ia viver dentro dos meus ressentimentos para sempre, ou eu mudaria os meus pensamentos, ou eu mudaria a forma com que eu estava encarando a vida. E amargura significa, é uma anotação da Bíblia aqui, dita pelo nosso pastor, a amargura significa acúmulo de ressentimentos. Ressentimento é você ficar ressentindo alguma coisa que você já viveu. Ou seja, sentindo de novo. Então, a todo tempo, eu ficava ressentindo acontecimentos lá de trás. A todo tempo, eu ficava dentro de um acúmulo de frustrações, de insatisfações, de tristeza, de mágoas, de coisas que tinham acontecido comigo lá atrás. E muitas vezes eu nem sabia. Eu tive que, graças a Deus também, eu preciso falar isso, nós somos uma igreja muito privilegiada e abençoada, porque
nós temos um pastor que se dedica a nos ensinar a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, conforme eu fui tendo conhecimento das minhas verdades, foi havendo libertação dentro de mim. Foi havendo cura. Porque como você cura algo que você nem sabe? Como você se liberta de algo que você nem conhece? Então eu fui, através da vida do pastor, tendo conhecimento de muitas coisas que eu estava carregando e eu nem sabia que estava. Muitas coisas que me feriam e eu nem sabia que aquilo me causava tanta dor, que aquilo me feria tanto. Então eu comecei a mudar. Em Deus, óbvio, buscando forças. Comecei a buscar em Deus transformação e pedir a Deus que Ele colocasse em mim o bálsamo para as minhas feridas, o remédio para as minhas dores, porque eu não queria mais ser amarga, porque eu não queria mais ser infeliz. Eu queria ser uma pessoa que, aonde as pessoas pudessem me ver e vissem transformação, que vissem cura, que vissem uma pessoa livre e liberta, não mais presa a memórias ruins do passado. Então começou um processo muito difícil, muito doloroso. Mudar e ser transformado não é fácil. Você deixar de ser quem você é não é fácil, muito difícil. Mas que quando você passa a ser livre, não se compara ao que você era antes. E veio uma frase na minha cabeça que quem eu era não cabe mais em quem Deus tem me transformado. Então, se eu era uma pessoa arrogante, hoje a arrogância não me cabe mais. Se eu era uma pessoa infeliz, a felicidade hoje me cabe. É óbvio que nós não vamos ser felizes o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas a certeza de ter um Deus, a certeza de saber que Deus está no controle de tudo, me traz felicidade. Sabe aquele versículo lá em Tiago que diz: tende por motivo de toda alegria ao passar de várias provações? É exatamente essa alegria. É uma alegria que não vem de mim. Está no Senhor. E com isso, a segunda coisa que eu quero falar é que Jesus, quando Ele veio, Ele nos trouxe o Evangelho. E Evangelho, a palavra em si, significa boas novas, boas notícias. Ou seja, Ele não vai anular o nosso passado. Pelo contrário, Ele vai trazer cura sobre ele. Então, quem você era, Jesus, Ele tem uma boa notícia para você. Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem boas novas para te falar, para te mostrar. Basta só que nós nos colocamos diante do Senhor e falamos: Senhor, me ajuda, porque eu já não tenho mais esperança, meu coração está ferido, como nós cantamos aqui, eu estou toda quebrada. Me ajuda a viver isso aí que está sendo pregado. Ele vai te ajudar. Ele vai transformar. E eu fiz uma ilustração para a gente entender um pouco do que eu estou querendo dizer. Imagina uma cômoda mesmo, aquele móvelzinho de quarto. Imagina uma cômoda. A cômoda ela é feita de várias gavetas. E nós somos a cômoda. E as gavetas são as nossas memórias, são as nossas lembranças. Na frente de cada gaveta tem um título assim: memória ruim, memória boa, lembrança boa. E esse acontecimento aqui foi meu casamento, nascimento do meu filho. E esse aqui já, relacionamento do meu pai, já não era muito bom. Então ele está dentro das memórias ruins. Então existem pessoas que é uma cômoda que de 10 gavetas, 8 são
lembranças ruins. Sabe aquela pessoa que senta do teu lado e começa a falar tanta coisa ruim que você não aguenta? Essa pessoa está cheia de gaveta de lembranças ruins. Essa pessoa está tomada de lembranças ruins e essas lembranças têm controlado a vida dela. Jesus, Ele não vai apagar as lembranças ruins. Ele vai riscar o nome depois que houver cura e vai escrever testemunho. Porque é isso que Deus faz. Ele pega tudo de ruim que nós vivemos e transforma em testemunho. Testemunho para outras cômodas, para outras vidas, feridas, magoadas, entristecidas, que não escolheram viver acontecimentos ruins, mas que aconteceram. E eu, como uma pessoa curada, uma pessoa liberta, posso chegar até essas pessoas e falar assim: Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. E é o que Ele quer fazer. Quando nós temos um encontro com Cristo e as nossas feridas são expostas, não são expostas para vergonha, são expostas para serem curadas, para serem tratadas. Não se envergonhe de quem você foi. Se envergonhe somente se você ainda permanecer, mesmo ainda tendo um encontro com Deus. Acredita e confia que o que o Senhor tem é infinitamente maior do que nós possamos imaginar. E para terminar, o mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas sabe o que me deixa mais feliz, alegre e confiante? É que a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E ela está viva. A nossa esperança está viva no Senhor. E Jesus, Ele está aqui, mas Ele também está aí. Ele está na sua casa, Ele está no seu coração. E Ele pode restaurar qualquer situação. Deus é Deus, independente da circunstância que estamos vivendo. Ele é Deus. E Ele pode mudar o quadro de qualquer história, de qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: ih, não tem mais jeito? Tem jeito. Deus pode transformar a vida do ser humano. Ele pode nos fazer testemunhos com experiências difíceis, com experiências ruins, mas sarados, curados, libertos pelo poder do nome dele. Então eu quero te convidar hoje a começar a trazer à sua memória milagres de transformação. Talvez você seja seu maior milagre. Eu me considero meu maior milagre. Jesus, enquanto ele estava passando por um determinado lugar, tinha um cego que estava à beira do caminho, que ninguém dava nada por ele, que as pessoas deviam passar para lá e para cá e ninguém se importava mais com aquele cego. Só que quando ele soube que Jesus estava passando, e ele soube que ali havia uma chance e a possibilidade da vida dele ser mudada, ele vai gritar pelo nome de Jesus. E eu quero te apresentar hoje essa chance de mudança, de transformação, de cura. Não sei se você está cego, não sei se você está deixado de lado, não sei em qual situação você se encontra, mas eu sei de um Deus. Eu conheço Jesus, que transforma qualquer situação, que transforma o cego e ele passa a ver. Quando eu era adolescente, nós cantávamos uma música da igreja que eu era, do Diante do Trono, que dizia:
O maior milagre Ele operou em mim. E o maior milagre Ele quer operar em ti. Então se derrame diante do Senhor nessa noite. Se coloque diante dEle e fala: Senhor, opera os milagres na minha vida. De transformação, de cura, de libertação. E com isso a nossa esperança ela vai permanecer viva diante do Senhor. Diante desse mundo, diante do cenário que nós estamos vivendo, nós vamos ter testemunhos para falar. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos conduzido e tem nos guardado. Nós vamos sentir, nós vamos sofrer, vamos ficar doentes. Mas, como a pastora Kátia falou semana passada, nós vamos ter uma paz que excede a todo entendimento humano. Diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, nós vamos estar em paz, na certeza do Deus da nossa salvação. Amém? Eu queria pedir ao Ministério de Louvor que tocasse a última música que nós cantamos agora, e que você, daí da sua casa, louvasse, se desprendesse e adorasse ao Senhor, que é o Deus. Ele é grande, Ele pode todas as coisas e o controle está nas mãos dele. Amém?